Boa noite, galera, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma live um pouquinho diferente. Convidei uma amiga, Fernanda Ribeiro, para a gente conversar um pouquinho sobre vinhos. E aí você vai perguntar assim para mim: poxa, Daura, mas você trabalha com dança, você trabalha com fotografia, você vai falar sobre vinhos? Sim. Eu vou falar sobre vinhos porque dentro da fotografia, dentro da dança também, mas principalmente dentro da fotografia, tudo o que você aprende, toda a sua cultura, toda a sua bagagem de conhecimento, ela é revelada na sua fotografia junto com a imagem. Então, como já diziam muitos grandes fotógrafos históricos, a gente fotografa com a câmera, a gente fotografa com nosso olhar e fotografa com a nossa cultura. Então, vamos falar um pouquinho sobre a cultura do vinho. Para dar uma introdução de leve para vocês, eu peguei uns dados aqui na internet. Olha só, o vinho é uma beleza, gente. Cada 100 gramas de vinho, você tem 100 gramas mesmo, tá bom? Não 100 ml. Cada 100 gramas de vinho tem 83 calorias, 0 de gordura, 0 de colesterol, 5 miligramas de sódio apenas, 99 miligramas de potássio, tem pouquinho carboidrato, pouquíssimo açúcar. Tem proteínas, vitamina A, vitamina D, vitamina C, ferro, cálcio, vitamina B6. Gente, o vinho é uma fonte, é um alimento riquíssimo. E além de tudo, ele também é muito bom para combater vários tipos de doença, melhorar a imunidade. Vinho é tudo de bom. Eu tô com a minha tacinha de vinho aqui. E já vou chamar aqui a nossa querida Fernanda, que já tá aparecendo. Oi, Fer! Deixa eu convidar umas pessoas aqui pra live e a gente já começa nosso papo. Já começaremos a falar sobre os vinhos. Oi, Vitor! Tudo bem? Vamos lá, Fê, vamos começar. Deixa eu te chamar aqui. A Fernanda, que tá entrando, cadê Fer? Bora! Oiê! Tudo bem? Que Tudo e delícia! você? Tudo bem também, que saudade! Ai, saudade, delícia te ver. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, você me ouve bem também? Tô te ouvindo bem. De vez em quando que dá uma cortadinha, mas não sei se é por causa do fone de ouvido, mas enfim, sem problema. Ah, pode ser internet também, às vezes acontece, mas aí conforme a gente for conversando, se falhar alguma coisa para você, se alguém fizer algum comentário também, ajuda a gente a saber se tá tudo certo com o áudio, se tá tudo bem por aí. Vitor, manda uns coraçãozinhos pra gente aí, pra galera vir entrar aqui e vamos lá. Fê, conta pra mim como é que começou essa história. Quando você criou esse perfil Entre Vinhas e Vinhos? Olha, esse perfil eu acho que eu criei em 2018, se eu não estou enganada. Eu não lembro direito o ano, tá? Mas por indicação da minha irmã. Por quê? Porque eu tomava o vinho e anotava tudo num caderninho. Só que eu queria também ter uma foto, e aí eu tirava foto da garrafa e tirava e anotava no caderno. Só que daí ficava uma coisa assim, mas depois como é que eu vou identificar qual é a garrafa? E aí minha irmã deu a ideia, por que você não faz um Instagram de vinho? E na realidade esse Instagram ele começou como um diário dos vinhos que eu tomava, né? E aí as pessoas sempre me perguntavam também, ah, Fernanda, você está estudando, o que você acha desse vinho? E as pessoas. Aí eu falei, tá, galera, eu compartilho tudo que eu tomo ali, tudo que eu gosto ali. E aí nasceu Entre Vinhos e Vinho. Sensacional! Eu não sabia que você tinha criado desse jeito. Eu achei incrível essa ideia. E aí, me conta um pouquinho. Você começou falando agora que criou o Entre Vinhas e Vinhos para ir anotando, né, para fazer um diário sobre os vinhos que você tomava. Mas eu sei que não faz muito tempo assim que você começou a degustar vinhos, a gostar de vinhos. Então, me conta um pouquinho sobre
como é que começou esse seu interesse pelos vinhos? Então vamos lá. Até mais ou menos meados de 2017, eu tomava vinho por tomar. Era a bebida que eu gostava, eu não tinha feito ainda nenhum tipo de curso, nem nada. Era simplesmente porque eu gostava de tomar vinho, né? E aí, a partir de 2017, o que aconteceu? Eu acho que você se lembra dessa viagem que nós fizemos para o Chile. E Sim. aí, nessa viagem, foi muito bacana. E aí, nessa viagem, a gente fez, foi a primeira vez que eu visitei uma vinícola. Foi nessa viagem de 2017 e foi justamente a Conte-Toro, né, que é a maior vinícola do Chile. E aí, nesse lugar, eu encontrei a gente fez aquele passeio guiado, né? Onde ele conta a história da família, da vinícola, dos vinhos. Não é simplesmente apresentar os vinhos, né? E aquilo foi me encantando. Eu falei, caramba, olha quanta coisa tem por trás daquela fabricação do vinho. Tem uma história de família, é muito mais do que simplesmente um negócio, né? Você tem toda uma tradição, uma história, uma cultura envolvida. E aquilo foi me encantando. E aí, quando eu vi o guia era um brasileiro, aí eu peguei e falei assim, caramba, eu quero aprender mais a respeito disso. Olha quanta coisa tem por trás dos vinhos, né? Não é simplesmente uma bebida. Ele traz uma bagagem histórico-cultural muito grande a respeito. E aí eu sempre gostei de história junto, aí misturou os dois, falei, não, agora eu vou começar a estudar. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer os cursos vamos dizer assim, aprender mais a teoria, né? Porque a prática a gente vem, né? Tomando vinhos e tudo. A prática. É, a prática. Oba! Mas aí eu não tinha muita noção teórica, né? Então, aí eu comecei a fazer os cursos. Uma amiga minha, deixa eu tirar isso aqui. Uma amiga minha me chamou para que ela conhecia um professor que tem um sommelier que dava curso aqui na minha cidade, né, São José dos Campos. E aí ela falou, vamos lá, ele dá curso, é legal, não sei o quê, e pronto. Aí eu fui picada pelo bichinho do vinho, não teve mais jeito, e aí foi curso atrás de curso, procurando outros conhecimentos a respeito. E esse ano, começou o ano passado, né? Comecei a fazer o curso de sommelier mesmo, pela ABS São Paulo. E vou participando de alguns cursos também pela ABS Rio Grande do Sul e outros cursos que vão tendo aí pela internet para ganhar mais conhecimento a respeito. Esse ano, eu e minha irmã, nós vamos... E a Fê travou um pouquinho, eu acho. E travou geral. A Fernanda caiu. Estava vendo aqui. Eu vou chamar ela de novo, já já. Mas vamos continuar. Vamos chamar a Fefe. Cadê você? Fernanda, entre de novo, Fernanda, para a gente continuar. Problemas tecnológicos. Cadê a Fer? Enquanto a Fer não aparece, deixa eu ver se ela vem aqui. Aqui, ó. Já apareceu. Venha, Fer! Internet é assim mesmo, gente. A conexão cai, a gente volta e fica tudo certo. Cadê? Só falta ela aceitar o meu convite. Já convidei de novo. A conexão voltei. caiu. Acho que foi a Voltou. minha, então eu tava achando que era a sua. Não, a conexão cai, mas é normal, né? Esse Caiu de horário também novo. tem Oh, meu Deus. bastante. Caiu de novo? Caiu de novo ou tá só travando? Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo
trazer ela de novo. Não, agora tá travado. Eu não consigo adicionar ela antes de destravar. Agora eu vou conseguir. Venha, Fer. Vamos ver. Tomara que não caia mais agora. Venha, Fer. Vocês estão me ouvindo bem? Quem tá aqui? Léo. Oi, Léo. Léo, Vandré. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tô esperando a Fernandinha voltar. Tá travando eu ou a Fê para vocês? Manda aí nos comentários para eu saber, enquanto a gente aguarda a Fernanda voltar. Mas mandem alguma coisa, me digam para eu saber se eu desconecto. Sim, sim. Esses sim são. Ah, então tá bom. Então vamos esperar Fefer. Oi, Léo! Venha, Fê! Deixa eu ver. Fê. Só a Fê? Beleza. Então, ó, chamei ela de novo. Às vezes a região tá. Ah, beleza, Vandré. Ei, que saudade de vocês. Ai, Senhor, tem que acabar logo esse negócio dessa pandemia, né? Pra gente tomar um vinho pessoalmente. Gente, eu fiz uma lambança aqui. Acabei de Ah, derrubar um meu negócio. pai. Fé de Deus, eu fiz uma lambança aqui agora. Nem bebi ainda, eu tô fazendo bobagem. Eita, corta o vinho dela, corta o vinho dela. Nem bebi, que é isso? Ah, pelo amor de Deus. Fiz uma lambança mesmo, ó. Tem vinho no celular. Vocês não viram, é uma parte. Depois eu vou até tirar uma foto. Tem vinho no chão. Fiz uma lambança. Caraca, Né? Não derrubei tudo, ó. Mas sabe quando você dá aquela chacoalhada? Que. Você foi sentir o aroma do vinho? Foi isso? Foi rodar a taça e caiu? Meu, antes fosse, mas eu nem sei fazer isso. Ó, se eu fizer. Pô, Gente, é gostoso o cheiro, mas eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Depois eu vou contar um negócio engraçado que eu fiz uma vez. Eu acho que eu tava com vocês no almoço. E aí a gente relembra isso. Mas, Fê, vamos beleza. lá. Ó, o Andrezinho já mandou suspender seu vinho, viu? Não pode! O Léo tá me chamando de maresia. Mas vamos lá, ó, Fê. Então, a gente estava falando das visitas às vinícolas. Realmente, as visitas às vinícolas são muito legais. É uma parte dos passeios turísticos que eu acho muito importante. Se você visitar, ó, acho que é a tua irmã, né? É, A minha irmã, Flávia. é. Caramba, Flávia. Então, olha, se você for visitar um lugar que você saiba que é produtor de vinho, não deixa de ir na vinícola, né, Fer? Porque Com é muita certeza. história, é muita cultura e tem a degustação, né? Degustação é tão legal. Mas, Com Fê, certeza. quero que você me conte umas coisinhas aí. Você falou que está estudando sobre vinhos e isso é muito sério, porque a minha parte sobre vinhos, eu sou uma apaixonada por vinhos, mas eu não estudo. Eu gosto de degustar, eu tenho as minhas preferências. Eu gosto de vinho tinto, a minha preferência é por vinho seco, tinto. E esse aqui é um frisante, porque tá muito calor aqui em Santos. Eu botei um frisante na geladeira para dar aquela refrescada. Mas a minha preferência é o vinho tinto seco. E aí, oi, Júnior, ei, boa noite. Boa Então, noite, Júlio. dizem, né? Algumas coisas, assim, por exemplo, dizem que o vinho tem que ser tomado em temperatura ambiente, mas não frisante, né, Fê? Conta um pouquinho essa história pra gente da temperatura. Então, isso é mito, tá? Porque, assim, existe sim a temperatura correta para se tomar o vinho, mas essa questão de temperatura ambiente é mito. Por quê? Imagina você tomar um vinho aqui no Brasil, que é um país tropical, onde as temperaturas médias são acima dos 20 graus,
você vai tomar um vinho em temperatura ambiente. Aí o seu vinho vai estar com 20 graus, vai estar um vinho quente, né? Sim. Então, existe sim temperaturas ideais. Por exemplo, os frisantes, os espumantes, eles são os vinhos que precisam ser mais geladinhos, vamos dizer assim, tá? Entre 6 e 8 graus, mais ou menos. Os vinhos brancos, aí a gente vem numa escadinha. Os vinhos brancos, o ideal é que eles sejam servidos numa temperatura entre 10, 12 graus, tá? E o vinho tinto, ele entra a partir de 14, o vinho tinto consegue chegar até uns 18 graus servindo, tá? Eu, particularmente, não gosto de vinho, por exemplo, mesmo o vinho tinto, eu gosto de tomar ele bem mais geladinho. Eu acho que, não sei, aí é questão de gosto mesmo, tá? Por que o pessoal fala da temperatura ambiente? Porque na Europa é diferente. Na Europa eles tomam vinho na temperatura ambiente porque a temperatura lá é mais baixa do que aqui no Brasil, né? Então a temperatura lá, como ela é mais baixa, eles vão tomar em temperatura ambiente. Aqui no Brasil fica um pouco difícil a gente tomar em temperatura ambiente, principalmente em regiões muito quentes, como o Norte e Nordeste, e aí em Santos, né, que faz o calorão. Santos. Gente, vem tomar um vinho em temperatura ambiente aqui em Santos, você vai tomar um vinho quente. Quente, que eu digo, é tipo quermesse de festa junina, é vinho quente. Quente. É um quentão, um quentão não, é um vinho quente mesmo, né? Só falta colocar a maçã dentro e tá tudo certo. Então, vamos voltar um pouquinho, vamos falar do vinho, da conservação do vinho. Tem gente que diz assim, você tem que comprar o vinho e você tem que deixar ele guardado, deitado, para ficar em contato com a rolha. Só que eu tava vendo na internet, Fê, que agora a moda é vinho em lata. E aí eu falei, gente, mas aí o negócio da rolha, né? Como é que fica? E estão falando que é bom o vinho em lata, eu não tomei ainda. Mas estão falando que é bom, que a qualidade é boa. Então, de tudo que você estudou, assim, conta essa história. Se eu comprar um vinho e não for consumir tão cedo, não for guardar na geladeira para abrir logo, como que é o melhor jeito de guardar? Tá. Aí a gente entra naquela questão também das tampas dos vinhos, né? Então, esse de lata, por exemplo, eu ainda não tomei, tá? Eu tenho um aqui em casa que eu recebi por um curso que eu vou fazer, ele tá guardadinho ali, eu ainda não tomei, tá? Esses vinhos que são servidos em lata, eu também tenho ouvido falar muito bem deles, tá? Principalmente com relação à praticidade. Por exemplo, você que mora em cidade de praia, é muito difícil você levar uma garrafa pra praia, né? Uma garrafa de vidro, aí você tem que levar taça junto para servir. E aí os vinhos servidos em lata, eles vieram para trazer essa praticidade de você poder levar o vinho para os lugares sem precisar de outros apetrechos, né? Abridor, saca-rolha, enfim. Eu ainda não provei, tá? Mas eu tenho ouvido falar muito bem desses vinhos. Esses vinhos que estão em lata, eles não são feitos para guardar, tá? Eles são feitos para serem consumidos rápido. Aí a gente entra na questão da conservação do vinho, tá? Por exemplo, rolha. A rolha, ela existe para dar uma microoxigenação para o vinho, tá? E ela é usada há séculos e séculos. Quando você compra um vinho de rolha, o ideal é que se guarde na posição horizontal, tá? Por quê? Para manter o vinho em contato com a rolha, para a rolha não ressecar também, porque a rolha resseca. Então aí, se ela resseca, você tem um problema nessa microoxigenação do vinho, tá? Então o ideal é que se guarde vinhos de rolha na posição horizontal. Mas nós temos vinhos também, hoje em dia, por exemplo, que nem esse que eu tenho aqui, ó, que ele tem essa tampa aqui, ó, que é a tampa de metal, que chama screw cap. Essa aqui, não necessariamente você precisa guardar ela na posição horizontal, você pode guardar ela na vertical, não tem problema nenhum, tá? Assim como os vidros de tampa, assim como as garrafas de rolha de vidro também, você pode guardar na posição vertical, não tem problema nenhum. Os de lata, tá? Mais essa questão de guardar na horizontal é para não ressecar a rolha, para que o vinho fique em contato com a rolha, tá? Para preservar ele mais.
Entendi. A gente estava falando de temperatura de vinho frisante, aí vem o Léo e comenta com a gente assim, o que que você acha do chopp de vinho? Eu vou falar a minha opinião, Léo, como consumidora. Eu acho maravilhoso, eu adoro. Eu adoro. Tem uns lugares aí em São Paulo sensacionais para você almoçar e tomar um belo chopp de vinho geladinho. Né, Dara? Sensacional. E você, Fê? Como uma Eu gosto. degustadora de vinho, como uma pessoa que estuda os vinhos, o chopp de vinho, na verdade, é uma mistura, né? De o vinho com o chopp. E como é que é É, isso? O que que você tem a eu, dizer para nós? eu confesso para vocês que a respeito da fabricação eu vou ficar devendo um pouco, tá? Porque eu não cheguei mesmo a estudar a forma de como se faz o chopp de vinho. Até porque, assim, não dispenso, tá? Eu também gosto. Mas, assim, como o vinho se tornou, assim, o meu primeiríssimo lugar, então eu sempre foco no vinho em si, não nas suas variantes, vamos dizer assim. Porque daí a gente tem o chopp de vinho, você tem os drinks à base de vinho, né? Tem sangria, tem clericot, que é a base de espumante, então você tem essas outras variantes. Eu, particularmente, sou mais clássica, vamos dizer assim. Eu gosto do vinho mesmo. Não dispenso um bom drink, tá? Mas eu prefiro o vinho. Mas é bom também. Chopp de vinho é uma delícia. Se tiver, eu tomo sem problema nenhum, tá? Eu acho que assim, a regra principal no mundo do vinho é você não ter preconceito. Então, assim, experimente de tudo. Experimente tudo, porque você só vai saber se você gosta ou não se você provar. Se você não provar, você não vai saber. Então, prove. Prove o vinho, o chopp de vinho, prove o vinho em lata, prove. Não, a gente tem que abrir a mente para essas novidades. Por falar em abrir a mente, eu queria já chegar nessa hora, eu não sabia qual seria o gancho, mas você falou em abrir a mente, vamos lá. Fernanda também é apaixonada pela França, né? Aquele quadrinho ali atrás de você não deixa a gente mentir. Não E mesmo? aí, os franceses, você começou a se apaixonar mais pela cultura do vinho quando a gente foi para o Chile, mas você também já viajou para a França e a França é uma grande produtora de vinho. O que que você aprendeu direto da França para trazer aqui para a gente, para falar para a gente? Ai, gente, olha, é falar de um amor assim que vai além da vida, assim, sabe? Eu digo, as pessoas me perguntam, nossa, mas por que que você gosta da França? Você tem alguma coisa lá? Eu falei, não sei, não sei. Devem ser coisas de outras vidas, não faço a menor ideia. Em 2018, inspirado em um curso desses de vinho que eu fiz, eu lembro que nesse curso, aliás, ele trazia o mapa das regiões produtoras. E aí, quando ele mostrou o mapa da França, isso foi em 2017, eu falei, a minha próxima viagem vai ser esse mapa, quando ele mostrou. E aí eu comecei a planejar a viagem para 2018, que foi a viagem onde eu levei a minha irmã, a Flávia, também. Então, nós fizemos um tour por algumas regiões vinícolas da França. Nós passamos por Bordeaux, passamos por Provence, Borgonha, Champagne e terminamos em Paris. E o ano passado desculpa, em 2019 eu tive a oportunidade de conhecer um pedacinho do Vale do Loire, que também é uma outra região vinícola. E assim, o principal que eu aprendi nessa viagem realmente foi a paixão dos produtores pela bebida que eles fabricam. E aí eu posso até estender que isso não é só da França, tá? Isso é para todo produtor. Mas na França, isso para mim ficou muito marcado. Eles têm orgulho desse vinho. É um símbolo nacional o vinho para a França, tá? Inclusive, eu e minha irmã, a gente também está concluindo a faculdade de graduação em História e o tema do nosso TCC foi justamente isso. Foi a importância dos alimentos na cultura e aí a gente pegou o case da região de Champagne, contando um pouco da história da região de Champagne e por que essa bebida ela é assim referência. Você falou de champanhe, vem na cabeça, França. É França. Falou de champanhe, é França. Falou de vinho, vem França na cabeça, né?
Então assim, o que mais me marcou foi justamente isso, foi o amor, foi a dedicação dos produtores e a paixão com que eles têm quando eles estão produzindo vinho. Então, assim, não é simplesmente para ganhar dinheiro, é muito mais que isso. Olha, a Carol fez um comentário que ela gostou muito quando você falou sobre. Cadê? Ó, gostou muito quando você falou para experimentar de tudo. A Porque Carol? é verdade, viu, Carol? A Carol. Então, Carol, você tem muita razão, porque ainda mais quando a gente fala de vinho, né? Fê, eu vou fazer um comentário agora para emendar uma pergunta, que é a seguinte: eu não sei dizer para você, se você colocar um teste cego para mim, colocar uma taça de cada uva, eu não sei identificar, tá? Mas, embora eu seja apaixonada e goste muito de vinho tinto, eu não saberia explicar. Eu não saberia qual é qual, nem uma característica de cada uma. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que minha uva e o meu vinho favorito é o Carmener, do Chile. Beleza, Por que será, hein? não é? Agora, me fala Já que a Carol... Por que eu falei isso? Porque a Carol falou de experimentar um pouco de tudo. E aí eu venho com a pergunta para você. Qual é o seu vinho favorito e por quê? Tá. Eu sou muito entusiasta dos vinhos brancos e rosés. Você falou que você gosta do tinto, né? Eu sou muito entusiasta do branco e do rosé. Não dispenso um tinto, de jeito nenhum. Mas quando eu vou comprar para mim, eu normalmente vou nos brancos e rosés. Não sei, porque eu acho eles mais refrescantes, acho que eles agradam mais o meu paladar. Simplesmente por isso, tá? Nada de preferência. Mas o que eu gosto mesmo, viu, Carol, é de experimentar. Então, por exemplo, quando eu vou no mercado, eu adoro achar vinhos de regiões produtoras que não são muito comuns. Por exemplo, um vinho israelense, um vinho do Líbano, um vinho da Grécia. Aqui no Brasil é mais difícil de achar. Da Hungria. E gosto de experimentar uvas diferentonas também. Então, por exemplo, eu tenho birra, me perdoem, mas isso é uma questão de gosto pessoal. Eu tenho birra de Cabernet Sauvignon. Eu não compro Cabernet Sauvignon. E se eu tenho Cabernet Sauvignon aqui em casa, é porque ele vem em algum kit de degustação junto. E eu tenho, tá? Eu tenho um Cabernet Sauvignon aqui em casa. Mas eu, particularmente, não compro. Não sou fã de Cabernet, mas aí é simplesmente porque quando você vai no mercado, por exemplo, o que mais você vê é Cabernet Sauvignon. Ela é uma das uvas mais plantadas do mundo. Acho que ela perdeu a colocação, acho que foi para Tempranillo agora. Deixa eu até ver aqui. Eu tinha uns dados aqui das uvas mais plantadas. Pô, eu vou procurar aqui certinho. Mas, assim, ela é a uva que melhor se adaptou a vários terroirs, tá? Por isso que ela é uma das uvas mais plantadas do mundo, tá? Mas eu gosto sempre de experimentar uma coisa nova. Então, por exemplo, às vezes você vai no mercado, eu vejo as pessoas assim. Isso aconteceu uma vez. Eu estava lá no mercado e eu vi que eles tinham um vinho húngaro, de uma uva da Nossa. Hungria. Aí eu peguei e falei, nossa, que bacana, vou experimentar, né? Aí o casal chegou do meu lado e tinha assim, do lado dele tinha Cabernet Sauvignon, Merlot, não sei o quê, tinha outras uvas. Aí eles olharam o húngaro, olharam o Cabernet, aí tinha um Cabernet chileno, um Cabernet brasileiro, um Cabernet... No fim das contas, eles falaram assim, vamos levar Cabernet mesmo. Sabe assim? Então, assim, não dão oportunidade para o paladar de conhecer coisas novas, né? Então, eu gosto muito. Esse aqui, por exemplo, que eu trouxe, ele acredite se quiser, a Malbec não é uma uva tinta, Sim. mas ela faz vinho branco também, ó. Ó. Olha, isso é uma novidade para mim. Não é legal? Essa vinícola aqui, a Trivento, ela é uma das vinícolas que fazem parte do grupo Conte Toro, que tem na Argentina, e eles criaram, se eu não estou enganada, não sei se foi 2016 ou 2018, eles inventaram isso aqui, ó, White Malbec. Eu nunca vi outro igual. E aí eu falei, não, vou experimentar, vou pegar para experimentar. Opa, caiu A Fê fez a lambança que eu fiz, eu acho. E assim, delicioso, amei.
Entrou na minha listinha aqui, ó. Ah, é esse que você tá tomando agora. É esse A que eu tô Carol tá tomando agora. A Carol tá falando aqui que experimentou uma vez um vinho da uva. Fê, eu não vou saber falar esse nome aí, não, tá? Da Casa Valduga. Delicioso. Não sei pronunciar, nem eu. Eu não sei nem como é que Carol, escreveu. Carol, adoro Carol. essa uva. Chama Gewürztraminer. Gewürztraminer. Ah, meu Deus. Gewürztraminer. Ai, Ela é uma uva que ela é muito plantada na Alemanha. Ela é muito plantada ali na região também, próximo da Áustria também. E na Alsácia, na França. Mas ela é, assim, muito plantada, sem dúvida nenhuma, Alemanha, tá? É a origem dela. E ela produz vinhos muito, muito florais. Ela tem um buquê de aromas, assim, florais muito gostoso. E um aroma típico dela é a lichia. tá. Você me Então, perguntou peraí. qual que é a minha uva. Você me perguntou qual que é a minha uva preferida. Eu gosto da Torrontés. A Torrontés é argentina, é um dos símbolos da Argentina, e eu amo a Torrontés, por quê? Porque a Torrontés, no nariz, ela te entrega alguns aromas, mas quando você bebe é completamente diferente. A Torrontés, para mim, é uma caixinha de surpresas, assim, é muito diferente nariz e boca. Eu adoro ela. Tá, agora me conta. Quando eu derrubei aqui o vinho, fiz a palhaçada aqui. Depois eu vou tirar uma foto e vou postar nos stories, gente, que o chão tá cheio de vinho. Mas enfim, você achou que eu tava sentindo o aroma do vinho, né? Eu vou te falar a real. Quando eu sinto o aroma do vinho, a única coisa que eu lembro de quando eu estive em vinícola é que a gente tem que sentir principalmente o cheiro da uva e não do álcool. Isso eu lembro perfeitamente, que se a gente sente o cheiro do álcool, logo o vinho não é um vinho de qualidade, né? Então, realmente esse vinho aqui é fantástico, mas enfim. Fê, quando você faz todo esse estudo do vinho, quando chacoalha o vinho na taça, eu não vou fazer isso, porque eu vou fazer lambança, tal. Aí você fala, esse vinho tem notas florais, tem um aroma no... É sério que dá para sentir tudo isso? Eu só sinto o cheiro da uva, gente. Eu não... Ah, esse vinho tem um toque de maracujá, gente. Eu não cheguei nesse nível de percepção. Sim, dá sim, Sério. tá? E não é porque o produtor coloca suco de maracujá ou alguma planta no meio da fermentação, não é isso não, tá? Isso aí, o que gera pra gente essas, porque são sensações, tá? Quando você roda a taça do vinho para liberar os aromas, o que acontece é o seguinte, os compostos químicos presentes no vinho, eles vão acionar o seu cérebro. Então, eles vão acionar a sua memória olfativa, tá? Então, não é porque o produtor colocou alguma coisa dentro do vinho, não. É porque algumas uvas, dependendo da própria uva, porque as uvas têm as características dela, tá? Mas assim, como é que chegaram nessas características? Foi um consenso. Então, assim, várias pessoas, e estudando também, tem a questão dos compostos químicos. A uva, por exemplo, ela tem alguns compostos químicos comuns a outras frutas, por exemplo, que remetem esse cheiro, tá? Que daí te faz lembrar, por exemplo, eu tomei aqui esse aqui, o White Malbec, ele me traz um pouco de cítrico, tá? Então, o que acontece? O aroma que ele libera, ele vai acionar na minha memória olfativa e também por conta dos compostos químicos que tem na uva e no vinho, a minha memória com relação a frutas cítricas, por exemplo. Por isso que você pode sentir em alguns vinhos cheiros de frutas tropicais, maracujá, abacaxi, cheiro de flor. Tem gente que sente o que a gente chama de notas animais. Então, por exemplo, você põe no nariz e sente cheiro de couro. Né? E aí tem alguns aromas que eles aparecem também dentro do processo de fabricação, que, por exemplo, se o vinho ficou em barrica, se ele não ficou em barrica, a barrica ela traz alguns compostos químicos e aromas também para o vinho. Tá? A própria fermentação, por exemplo, os espumantes, principalmente falando aí do rei dos espumantes, que é o champanhe, um aroma característico dele é o aroma de fermento,
que na França eles chamam de brioche, o aroma de brioche, ou de padaria. Alguns vão falar assim, isso aqui me lembra cheiro de pão, isso aqui me lembra cheiro de padaria. Na França eles chamam de brioche. Então, assim, isso tudo, por exemplo, vem do processo de fermentação do vinho, tá? Então, como é que a gente aprende? Como é que eu falo assim, fiz o cheiro de uva? Como é que eu saio do cheiro de uva para tentar identificar? Treino. Você sabe o que você faz? Sabe o que o pessoal fala bastante? Vai na feira. Era uma coisa que a mãe da gente falava assim que era mal educado, né? Você ficar cheirando comida, pega e fica cheirando as coisas. Cheira. Vai numa feira, começa a cheirar fruta, começa a cheirar ervas, esse treino que vai formar a tua memória olfativa. E aí, a hora que você for experimentar o vinho, que você vai colocar no nariz e falar, putz, esse aroma me lembrou tal coisa, me lembrou couro, me lembrou tabaco, café, me trouxe frutas no nariz. Isso tudo é treino. Todo mundo começa, só sinto o cheiro de uva. Eu tô nessa pegada. Eu já tomo vinho há anos, sei lá quantos, e eu só sinto cheiro de uva. Já a Flávia me representa. Ela tá dizendo aqui que ela chuta frutas vermelhas no tinto. Ô, Flávia, eu vou na sua, viu? Para impressionar as pessoas, eu vou sentir o cheiro, dar uma sacudida. Aliás, eu só vou sacudir se eu tiver com a taça certa, porque essa minha taça tá errada. Mas enfim. Eu vou sacudir aqui. Esse vinho me traz frutas vermelhas. Vou guardar isso, Flávia. Então, Adorei. mas aí, vamos fazer um treino então. Esse vinho te trouxe frutas vermelhas, mas você sentiu uma fruta vermelha fresca ou uma fruta vermelha mais passada? Tipo, quase virando geleia, por exemplo. Então, mas aí vai, né? Eu vou incrementar essa resposta, lógico, né? Aí já vai a criatividade. Gente, esse vinho tá me trazendo frutas vermelhas, um toque de morango fresco. E aí eu vou, né? Eu vou seguindo. E no final não tá vindo nada, gente. Eu tô sentindo só o cheiro da uva mesmo e tá tudo certo. Gente, treino. Oi, fala, Fê. Não, isso aí é treino, amiga. Faz assim, começa a cheirar agora, cheira os alimentos. Isso tudo é treino de nariz. Não vai ser na primeira vez que você vai sentir essas coisas. Até você sair do cheiro de vinho para sentir os aromas, é treino, tem que treinar. Começa treinando. E eu vou te dizer uma curiosidade, tá? No mundo do vinho, o cheiro de uva é defeito, tá? Meu Deus! Ai, meu Deus, olha eu estragando os vinhos agora. Esse defeito, ele chama foxado. É o nome do defeito, tá? Então, assim, para esses vinhos, a gente eu tô treinando para ser profissional, não sou profissional, mas os profissionais, quando eles identificam esse cheiro de suco de uva no vinho, o vinho não tá bom, não. Aí tem que trocar. Gente, agora eu vou querer estudar esse negócio a fundo, porque não é possível. Eu preciso. A galera rindo junto comigo, não tem jeito. Eu preciso estudar isso agora. É sério, eu só sinto cheiro de uva. Mas, enfim. Eu não sei se você vai lembrar, Fê. Não sei eu acho que você estava junto. A gente teve um almoço uma vez, a galera. Pedimos um vinho. E aí o garçom sempre, quando serve um vinho, ele coloca só um pouquinho na taça e pede para alguém experimentar, né, Fê? E uma vez, mesmo. e eu sempre fiquei pensando, gente, será que tem alguém que recusa o vinho, que diz que o vinho não tá bom? E aí fui eu, gente. Eu falei, eu experimentei, chacoalhei a taça, não manjava nada, mas a pose, né, até enganou. Chacoalhei a taça, olhei, a outra coisa que eu aprendi também é olhar as lágrimas na taça. Cheirei, tomei um gole e recusei. Eu falei, não curti. Gente, ele pegou a minha taça, pegou a tampinha lá, a rolha do vinho e falou, senhora, eu vou trocar então. Meu Deus do céu, só porque eu fiz essa palhaçada. E aí depois eu segurei ele e falei, não, eu tô brincando, relaxa, desculpa. E ele veio e serviu. Mas, Fê, me conta uma coisa, você tá no restaurante,
Chega um garçom nessa situação, eu sacaneei o garçom só para saber o que acontecia. Depois eu pedi desculpa. E o vinho ficou, que o vinho era maravilhoso. Mas numa situação assim, você está num restaurante maravilhoso, jantando comigo, e aí chega um garçom, serve o vinho para você. O que te faria recusar um vinho? O que faz recusar o vinho é se ele apresenta algum defeito, tá? Então, assim, que defeito seria esse? Aromas desagradáveis, basicamente, tá? A gente tem alguns defeitos do vinho, um, por exemplo, que a gente chama de bolchonê, que é um fungo que fica presente na rolha. Ele dá um cheiro de papel molhado, sabe aquele papel umedecido? Então, é, tem vários defeitos. Tem defeito, por exemplo, de oxidado, que eles chamam, que é quando o vinho ele fica sempre se ele não ficar numa temperatura ideal de conservação, em condições ideais de conservação, ele pode oxidar, ele pode cozinhar, vamos dizer assim. Se ele ficar em altas temperaturas, o vinho cozinha. Então, ele não fica com aroma agradável, tá? O restaurante, ele é obrigado a trocar se o vinho apresentar algum defeito, tá? Algum desses defeitos desagradáveis. O que acontece é o seguinte, quando o cliente não gosta do vinho, os restaurantes, eles fazem, por cortesia, trocar. Desde que o vinho não apresente, mas é uma cortesia, o restaurante ele não é obrigado a fazer isso, se o vinho não tem defeito, tá? Agora, se ele apresentar algum tipo de defeito, aí o restaurante troca, tá? Normalmente, os restaurantes que têm sommelier, o sommelier ele prova antes, tá? Ele prova inclusive antes do cliente, tá? Justamente para se certificar de que o vinho que está sendo servido não apresenta nenhum defeito, tá? E assim, essa de servir para o cliente é para ver se o cliente gosta dos aromas, né? Porque o sommelier ele já provou antes para ver se o vinho não tinha nenhum defeito, tá? Mas de cortesia os restaurantes costumam trocar, tá? Mas assim, não faça de sacanagem, por favor. Porque depois. Porque depois alguém vai ter que pagar essa conta, então. Não, ó, eu só fiz para saber o que acontecia. E fiquei com o vinho. Eu tomei tudo junto com eles, né? Mas enfim. Essa parte a Carol falou que bugou. Qual hora que você Carol? Carol? Foi a hora da lágrima aqui? Que se foi, eu vou deixar para Fernanda explicar. A lágrima na taça. Aliás, explica pra gente, Fer. Então, vamos lá. A lágrima na taça, ela tem a ver muito com a quantidade, ela tem um pouco a ver com a quantidade do álcool, tá? Então, assim, se a quantidade de lágrimas, se a lágrima é fina, se ela escorre rápido, tá? Ela tem a ver com isso. Mas isso aí também tem a ver com as condições da taça, tá? Então, a taça ela precisa estar bem limpa, ela precisa estar higienizada, porque senão pode acontecer, por exemplo, da taça passar aromas para o vinho, se ela não estiver bem higienizada, tá? Aliás, minto, desculpa, não é com álcool não, desculpa, é concentração de açúcar no vinho também, tá? Ela bugou. Ela bugou por causa do vinho com cheiro de uva. Eu também confesso, Carol, que eu também buguei, mas já entendi também. Mas foi ótimo isso. O vinho não pode ter cheiro de uva, senão não é um vinho bom. Fantástico, Carol. Mas isso aí, gente, não se preocupem, tá? Isso aí é treino, tá? Aliás, deixa eu até ver aqui com relação à lágrima, porque agora, você tá vendo, a cabeça dá uma falhada agora. Normal. Deixa eu ver que não, meu professor me mata. Peraí, gente. Não, então, esse é um problema. Esse é um problema, por exemplo, que a gente tem por estudar e não praticar muito, né? Porque assim, eu estou estudando de curiosa, mas não trabalho na área. Se você trabalha na área, aí... Aqui, ó, pronto. Vou me corrigir, pelo amor de Deus, falei coisa errada, tá? A lágrima, as lágrimas, ela é a diferença... Ó, eu vou fazer uma explicação um pouquinho mais técnica agora, tá? É a diferença entre a tensão superficial da água e do álcool do vinho. Então, não falei totalmente errado, é isso mesmo.
E o fator mais importante é o teor alcoólico. Então, realmente, ele tem uma ligação direta com o teor de álcool do vinho, tá? Então, quanto mais álcool tem o vinho, maior é a quantidade das lágrimas e mais finas elas vão ser, tá? Então, assim, é a primeira coisa. Olhou lágrima, você vai ver a quantidade de álcool do vinho. Pronto, a lágrima, gente, é quando você inclina assim um pouquinho a taça e olha o vinho escorrendo pela taça. Ele escorre dá pra ver direitinho. Dá pra ver? A minha não dá porque tá molhada. Tá muito suada a minha taça, não vai dar pra mostrar. Ó, mas tá a vendo? da Fê dá. O teu dá, Fê. A lágrima é esse escorrer que é todo desigual, parece lágrima mesmo, né? É muito e esse legal. aqui, ele tá fino e tá escorrendo rápido. Deixa eu ver a graduação desse vinho. 12%. Esse aqui tem 12% de álcool. Sabe que não? Pro mundo do vinho não é não. Tá na média. Pro mundo do vinho não é dos maiores mesmo. Fê, me conta agora um pouquinho de... como é que fala? Harmonização. Existem lendas que já foram derrubadas, tipo peixe, vinho branco, carne vermelha, vinho tinto. Né? Já tem gente que contesta isso. Me fala, por exemplo, um vinho que harmoniza bem com doce, com chocolate. Então, quando a gente pensa em harmonização, o vinho e a comida, elas precisam se complementar, tá? Uma não pode sobrepor a outra, senão o casamento não dá certo, tá? Vinho e chocolate, por exemplo. Combinação perfeita para vinho e chocolate. Vinho do Porto. Vinho do Porto é a combinação perfeita de chocolate, de vinho com chocolate, tá? Existem outros vinhos que combinam, mas o que a gente tem que prestar atenção por exemplo, qual é o tipo do chocolate que você está usando? Por quê? Porque os chocolates, eles têm gordura, eles têm teor de gordura, e isso influencia no vinho que você vai tomar, tá? Uma regra básica que a gente tem é o seguinte: o vinho, ele é uma bebida que tem acidez, tá? E a acidez, ela limpa a gordura. Então, quanto mais ácido o vinho, você pode comer com uma comida mais gordurosa, por exemplo. E o chocolate tem disso, porque o chocolate você tem chocolate ao leite, que tem um teor de gordura, chocolate amargo, que ele tem menos gordura e ele tem mais cacau, por exemplo, tá? Então, você tem que ver todos esses aspectos. Quando você faz, por exemplo, uma comida com molho, o mais importante na comida é o molho que você está fazendo. Porque daí você vai ter que encontrar qual é o vinho que vai combinar melhor com aquele molho. Por exemplo, um molho ao sugo, ele é um molho mais leve. Então, ele, por exemplo, combinaria melhor com vinhos tintos mais elegantes, vamos dizer assim, não aqueles potentes. Vinhos tintos, por exemplo, de Pinot Noir, que é uma uva mais delicada. Aí, essa questão do vinho tinto com carne vermelha e vinho branco com carne branca, ela também tem um pouco a ver, tá? Por quê? O vinho tinto, ele tem uma substância nele muito mais presente do que no vinho branco, chamada tanino. Esse tanino, ele ajuda a dar peso para o vinho, tá? Então, a comida também, ela não pode ser uma comida muito leve. Porque, por exemplo, se você toma um vinho, um Malbec, por exemplo, parrudão, aquele que chega e dá uma porrada na sua boca, se você come ele com uma salada, a salada vai ficar sem graça. Então, ele pede uma comida mais potente, ele pede uma carne. Geralmente, carne vermelha, ela é mais pesada do que a carne branca. Por isso que ela acompanha melhor vinho tinto, tá? Já pratos mais leves, peixes, eles, por não serem uma comida assim tão pesada, eles acompanham melhor os vinhos brancos, tá? Por exemplo, sabe uma combinação completamente esdrúxula e que cai legal? Qual? Feijoada com espumante. Eita! Feijoada com espumante. Feijoada com espumante. Sabe por quê? Porque o espumante, ele tem um grau de acidez alto. E a feijoada é uma comida gordurosa. É uma comida gorda. Gordurosa não, ela é gorda, né? Porque ela tem carne. Então, a acidez do espumante limpa a gordura da feijoada. Não.
Eu não esperava mesmo. Eu esperava, a feijoada eu esperava que você me trouxesse um Malbec da vida. Não, é um espumante sensacional. A gente normalmente, a gente tem dois tipos de harmonização, que é o que a gente chama de harmonização por contraste, que é esse caso, né? E a harmonização e a harmonização por semelhança, tá? Que daí é, por exemplo, no caso dos doces, quando você vai combinar doce, o vinho que você servir, ele precisa ter o mesmo teor de açúcar ou mais do que o doce. Porque senão ele não vai cair legal, ele vai trazer um gosto meio metalizado na boca, não vai ficar legal. Então essa é uma harmonização, por exemplo, por semelhança. Então o vinho, ele tem que ter o mesmo teor de doçor ou ser mais doce do que o doce que você está comendo. Entendi. Gente, ó, a gente está chegando nos 10 minutos finais aqui. E eu queria pedir para vocês, se alguém tiver alguma pergunta sobre vinho para Fernanda, é a hora de mandar aqui nos comentários alguma dica que ela tenha, alguma dúvida, alguma pergunta sobre a cultura do vinho. A hora é essa. Manda aqui pra gente, escreve aí no chat, que a gente já lê e já responde. Enquanto isso, Fer, essa viagem para o Chile realmente foi sensacional. A gente precisa repetir. Precisamos Opa! ir, precisamos visitar Francesca, tomar uns vinhos, Sim! porque essa viagem. A gente foi numa outra. Qual foi a outra vinícola que a gente foi mesmo? Que a gente foi numa que era orgânica. Isso, biodinâmica, a Matetic. Isso, a Matetique. Tão legal aquela. Gente, a gente quer ter todo o dinheiro do mundo para levar todos os produtos que as vinícolas fazem, inclusive a Matetique, ela tem produz tudo o que ela produz no território da vinícola, eles vendem tudo. Se tiver uma colmeia ali, eles vendem o mel. Se tiver tudo que sai ali da terra, eles têm na lojinha. Muito legal, né, Fer? A Matetic, ela é uma vinícola que a gente chama de biodinâmica, tá? É um estilo de produção de vinho, tá? Então, resumidamente, o que é esse estilo biodinâmico, tá? Ele combina a interferência mínima do homem na fabricação do vinho. Então, por exemplo, agrotóxico não pode, tá? Na cultura. E tem algumas outras coisas, por exemplo, cultivo baseado no calendário lunar, sabe assim? Então, ele tem algumas outras coisas. É um vinho mais, não diria que é natural, porque todos eles são naturais, eles são feitos de uva, né? Mas é uma Sim. produção um pouco mais cuidadosa, é um outro estilo de se fabricar vinho. É um estilo assim mais com utilização de fertilizante natural, aí você tem animais para evitar pragas, então você tem galinha lá no meio, correndo para evitar pragas nos vinhedos, você utiliza esterco animal, aquela coisa do chifre que ela explicou pra gente, né? Colocou esterco no chifre e enterrava numa determinada data, que saía pelo calendário. Então tem todo um modo de produção diferente, o biodinâmico. Sim. Olha, a Flávia mandou aqui pra gente, ó. Ela quer que você dê uma sugestão de passeio que você já fez, baseada na cultura do vinho, e uma outra viagem que você sonha em fazer. Cara, olha, eu vou falar pra você que por todos os lugares agora que eu passei, que eu passo, eu sempre busco experimentar o vinho, tá? E assim, sugestão de passeio que eu já fiz e que eu preciso voltar de novo, porque na época que eu fiz eu não tinha tanto essa ligação ainda de estudar vinho, tudo foi a Grécia, tá? Eu fiquei assim, eu cheguei na Grécia, para você ter uma ideia, como eu não tinha tanto conhecimento no vinho, quando eu cheguei na Grécia eu não sabia que a Grécia fazia vinho. E a Grécia, ela é um dos berços do vinho. Ela foi uma das nações que ajudaram a espalhar a cultura do vinho pelo mundo. E eu não sabia. Eu cheguei na Grécia e fui surpreendida. Eu estava na ilha de Santorini e fui surpreendida com uma rota do vinho na ilha. Eu falei, gente, que coisa Né? muito fantástico. E um passeio que eu sonho em fazer, olha, tem muitos, assim. Muitos. Eu queria muito conhecer, por exemplo, a região onde se fabrica o Tokaj, na Hungria.
Tokai, ele é um vinho que a gente chama de vinho de sobremesa, tá? Ele é um vinho feito com uvas botritizadas. O que é uva botritizada? É atacada por um fungo chamado Botrytis cinerea, se eu não estou enganada. E produz vinhos de sobremesa, que são vinhos doces. São vinhos assim que, nossa, muito bom. Eu provei uma vez, é delicioso. Então eu queria muito conhecer essa região. Olha, agora também fiquei com vontade, viu? Porque primeiro que faz tempo que a gente não viaja, a gente quer viajar mesmo, né? À torta e à direita. Mas essas duas viagens que você sugeriu realmente são incríveis. Muito. Mas olha, eu conheci poucas vinícolas. Até hoje eu conheci vinícola brasileira, vinícolas chilenas e acho que foi só. De vinícola, foi só. Os vinhos eu Olha, conheço um monte, mas as vinícolas eu ainda preciso conhecer. Olha, e eu vou te falar uma coisa, a gente tem que valorizar muito o produto nacional. O vinho brasileiro, nos últimos anos, a qualidade dele melhorou muito. O Brasil está sendo muito reconhecido no exterior pelos seus espumantes. Os espumantes brasileiros têm feito muito sucesso no exterior, tá? E a gente tem que valorizar porque o pessoal lá, principalmente no sul, que é a principal região produtora do Brasil, eles estão se especializando em enoturismo, em receber turistas, eles abrem as portas, é muito legal. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer o sul, até por conta da pandemia, eu ia até, acho que o ano passado, eu ia, mas infelizmente não deu. Mas é um roteiro que, aliás, que a Flávia me perguntou, outra que eu sonho em conhecer. Eu sonho em conhecer, sim, as rotas do sul do Brasil e também o Vale do Rio São Francisco. Eu quero muito conhecer a produção de vinho no Nordeste. Deve ser muito legal. Sim, eu ia falar isso até para ti, que as vinícolas que eu conheci são as do sul, especialmente a Aurora. Mas eu conheci, um dos vinhos que eu mais gosto, esse vinho que eu estou tomando é brasileiro, é do Clube de Sommelier. E um dos vinhos que eu mais gosto é o espumante de... Qual é o nome daquela uva? Meu Deus. Bom, não vou lembrar Moscatel? agora. É da vinícola... Moscatel. Isso. Da vinícola Garibaldi. É muito, muito, muito bom. E as vinícolas lá do tem produção aqui Nordeste... pertinho, viu? Sério? A gente tem Aonde? produção séria em São Paulo. A gente tem a Rota do Vinho São Roque, que é Ah, produtor. Você tem os vinhos da Serra da Mantiqueira, que eles estão produzindo também na Serra da Mantiqueira e sul de Minas. E no sul de Minas, eles aplicam uma técnica desenvolvida aqui no Brasil, chamada de poda invertida, que permite a colheita da uva no inverno brasileiro. Então, eles estão produzindo vinhos de colheita de inverno, muito bacana. Então, assim, o Rio Grande do Sul, ele é a referência, né? Até por conta da imigração italiana, mas São Paulo também, a região de São Roque é extremamente influenciada pela imigração italiana. Então lá tem uma produção de vinhos também muito boa. E o Brasil está entrando no circuito. Está tentando entrar aí no circuito. Sim, está entrando bem. E você falou de viagem, ó, a Carol está falando aqui que na vinícola da Casa Valduga tem um restaurante maravilhoso. Tem. Conheceremos, Carol. Se Deus quiser, a gente pode combinar e ir junto até, porque essas viagens assim com amigos são sensacionais, né, Fefe? Nossa, são ótimas, ótimas. E quero provar um vinho da Patagônia, produzido na região da Atacama também, viu? Eu fiquei sabendo que lá também tem. Sim, porque é muito louco isso, né? Mas quanto pior quanto mais difícil é o solo, melhor para a uva, né? Melhor para a qualidade da uva. Talvez por isso o Nordeste esteja agora tão forte na produção da uva, né? Bora, Carol! A videira gosta de climas extremos. A videira gosta de climas difíceis, vamos dizer assim. Fê, ó, chegamos aqui a 1 hora de conversa. Passou assim. Passou muito rápido. Passou mesmo. E a gente não falou nem isso aqui, ó. Não, tem assunto. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Toda aqui, ó. Olha tudo que eu tinha separado aqui, ó. E não falamos nem 1%. E a gente fala, hein? E a gente fala.
Precisamos E a gente combinar fala. depois, então, ou a página 2. De repente, passando esse negócio aí da quarentena, a gente faz uma live numa degustação, a gente faz uma live juntas no mesmo ambiente, comentando, mostrando, enfim. Fê, muito obrigada por aceitar meu convite. Eu Ah, eu que adorei, agradeço. adorei muito, adorei aprender com você. Pessoal que assistiu a gente, muito bom, ó. A minha mãe tá falando ali, Esmeralda, bora fazer outra? Bora fazer Ô, dona outra. Esmeralda, bora, vamos fazer. Vamos sim. Fê, muito obrigada. Dá seu recadinho aí pra galera. Da hora, eu que agradeço o convite. Eu tentei passar um pouco do conhecimento. Por não estar muito no mercado, às vezes a gente acaba se confundindo, esquecendo. Eu peço até desculpas por alguma coisa que eu tenha falado, mas eu amei o convite e sempre que precisar estamos à disposição. Galera, estamos aí, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, se precisar. E bora partir para a próxima. Vamos fazer essa degustação. Oh, meu Deus, pandemia, acaba Vamos, logo. vamos sim, ó. Carol, Esmeralda estão aqui falando para a gente fazer a parte 2. A gente vai fazer sim. E eu queria deixar aqui o convite para vocês seguirem a Fê. O perfil dela sobre vinhos é o Entre Vinhas e Vinhos, tudo junto. Entre Vinhas e Isso. Vinhos, tá? Segue ela que lá ela coloca bastante dica. Ela mostra os rótulos dos vinhos bacanas, deixa dicas pra gente na hora da gente comprar, o que que a gente pode esperar daquele vinho, o que que ela achou. E como ela estuda do assunto, né, gente? É sempre uma dica muito valiosa. Galera, muito obrigada, Fê. Se cuida todo mundo. Se E cuidem. bora invadir as vinícolas logo, logo. As vinícolas, os bares, as adegas e as casas. E, enfim, vamos degustar. Beijo, gente. Bora, Obrigada. bora. Beijo. Beijo, Daurete. Obrigada, obrigada, gente. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Beijo. Beijo.